Olá, eu gostaria de falar hoje sobre forma e fórmula. Duas coisas interessantes e importantes quando no Evangelho de João, no capítulo 12, o versículo 24, diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Tem uma outra passagem também, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 6, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aqui, os dois textos estão falando, parece que de um mesmo assunto. E o cristianismo forma versus o cristianismo fórmula, a gente precisa entender forma e fórmula usando o vidro do perfume, o vidro do alabastro. O vidro é a forma, o perfume é a fórmula. O vidro é a forma e o perfume é a fórmula. A forma é o exterior, a aparência. A fórmula é a essência, o cheiro, o conteúdo. A fórmula é resiliente, ela cabe em qualquer lugar, cabe na forma. A fórmula entra na forma, mas a forma aceita a fórmula, mas não se envolve com ela. A forma permanece rígida. A forma é aquele contexto rígido, fixo, que existe, que acontece. E o cristianismo forma é aquele cristianismo quadrado, aquele cristianismo sob medida, é aquele cristianismo que vai debaixo de doutrinas, de ensinamentos, de compêndios. O cristianismo forma é aquele cristianismo que não consegue mudar, mas ele segue uma tradição, ele segue um compêndio doutrinário, ele segue um costume, ele segue um padrão, ele segue alguma coisa nesse sentido. Esse texto de João, capítulo 12, versículo 24, que nós lemos, nos fala do grão de trigo. E o grão de trigo nos ilustra bem o que é a forma e a fórmula. Porque se o grão de trigo não morre, disse Jesus, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus estava falando aqui do grão de trigo que tem vida. Mas a vida está no interior, a vida está lá dentro. A vida não está na casca, na forma, naquilo, no invólucro, naquela coisa externa. Mas a vida está na parte interna. A vida do trigo está lá dentro, na semente. Se não quebra a casca, o trigo, se não quebra a forma, ele fica só. Se permite que a semente, a fórmula, germine, aí ele produz muito fruto. Ele produz suficiente para trazer a vida que existe nele. Mas a vida está na fórmula e não na forma. Está lá dentro e não na casca. Então, o Senhor Jesus fala desse grão de trigo que ele precisa existir, ele precisa ter vida, ele precisa condizer com a realidade. Agora ele disse mais, o próprio Jesus, falando a respeito disso,
ele quebrou a forma. Jesus extrapolou a forma. Qual era a forma? A forma era que Jesus era Deus. Essa era a forma, o formato inicial, o desenho, a fórmula, a coisa que estava sendo formada, era esse o formato. Jesus era Deus. Diz o livro de Filipenses, capítulo 2 aqui, fala que Jesus subsistiu em forma de Deus, mas não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou assumindo a forma de servo. O que Jesus fez? Ele quebrou a forma. Ele deixa tudo aquilo que ele tinha, que ele era, ele quebra aquele formato previamente formatado, aquela coisa previamente estabelecida, e ele vem entre os homens. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Essa é a quebradura da forma. Então Jesus deixa de ser Deus. Ele está lá em cima, ele é a essência, ele é o próprio Deus. Mas ele deixa de ser Deus e vem habitar entre os homens. Aí está o segredo do quebrar a forma para entrar na fórmula. Se Jesus não quebra essa forma, nós não teríamos a salvação. Nós não teríamos quem poderia nos salvar. Nós não teríamos um Salvador. Mas ele quebra, ele sai da sua posição, sai daquela postura, daquela forma, daquilo que ele foi formado, daquilo que ele foi feito. Jesus era Deus, era a essência de Deus, gerado em Deus. Ele foi tirado de Deus e ele então deixa aquele formato de Deus e vem habitar entre os homens. Ele próprio quebrou a forma. O texto nos fala que Jesus se esvaziou assumindo a forma de servo. Deixou aquele formato inicial, a forma, e entrou na fórmula para sentir. Quebrar a forma é quebrar padrões, é quebrar costumes, é quebrar paradigmas, é quebrar a normalidade, é tirar aquela camisa de força que nos envolve. Muitas vezes a pessoa está presa nos seus padrões, nos seus costumes, ela estabelece para si padrões e muda de hábitos. Quebrar a forma é estabelecer essa mudança para as nossas vidas, é deixar de ser Deus, é tornar-se homem, é ter coragem de enfrentar a falência do sistema. Muitas vezes a gente está dentro de um sistema, dentro de um formato. Tem gente que estabelece para si a forma, mas ele não quer assumir, mas ele diz assim: a minha família é muito importante, é o que mais eu tenho, não o meu trabalho, não a minha igreja. E a pessoa não consegue sair da forma, ela não consegue sair daquele mundozinho, daquela redoma que ela estabeleceu. Aquilo ali é a forma. Querido, se você não sair da forma, se você não quebrar a forma, você não vai extrair a essência. Você tem potencial, nós temos potencial para mais do que isso. Nós temos potencial para ir além disso, mas muitas vezes nós ficamos parados na forma, no formato. E Jesus quebrou a forma, ele deixou de ser Deus para se tornar homem. Tornar-se homem, é ter coragem de enfrentar o sistema e a sua falência, é ter ousadia de dizer não quando as pessoas abaixam a cabeça submetendo-se a caprichos humanos. É dizer não, eu não vou assumir, não vou viver isso, eu não quero isso para a minha vida, eu não estabeleço isso para a minha vida, mas eu quero mudança. Então, é ter ousadia de dizer não quando as pessoas não querem que você diga, querem que você continue vivendo assim. Não, continue assim mesmo, a vida é isso aí, você tem potencial, mas você deve continuar aqui. Já pensou se você sair desse emprego, se você sair dessa forma, se você sair dessa situação, onde você vai encontrar uma outra situação igual essa, ou pelo menos igual, ou parecida, alguma coisa assim? Aonde você vai encontrar? Fique do jeito que você está. Então a pessoa fica com aquele medo, intimidada, com medo de quebrar a forma.
E o Senhor Jesus fala sobre isso. Ele então mostrou que é preciso quebrar essa forma. Ele era Deus. E ele quebra o formato de Deus, ele quebra aquela coisa de Deus para vir se tornar homem, para extrair a essência, a fórmula, para extrair o que de melhor existia e trazer salvação aos homens. Muitas vezes, esse quebrar da forma significa levar salvação a outros. E o Senhor Jesus fez isso. Ele rompeu o lacre, ele quebrou o sistema. E quebrar a forma é romper o lacre. É falar, não, eu vou avançar, eu vou parar de dizer porque eu sou assim, porque fui ensinado assim, eu sou desse jeito mesmo, não tem jeito. Eu fui formado desse jeito e nada vai mudar a minha vida. Viver assim porque é o meu jeito. E eu não pretendo mudar. Tem pessoas que têm essas frases, que são frases da forma. Pessoas que estão formatadas dentro de um sistema, de um costume, de um palavreado. É preciso quebrar isso tudo, querido. Pare de dizer essas coisas, pare de falar essas coisas e procure descobrir a fórmula, a essência, extrair a essência. Porque muitas pessoas vão ao culto e vão à reunião e voltam da mesma maneira, porque chegaram lá e ficaram observando a forma, o formato que aquele culto estabeleceu, a liturgia, elas estão na forma. Não, o culto não pode ser assim, a pregação não pode ser assim, o pregador não pode falar isso, o fulano não pode fazer daquele jeito. Por quê? Porque ela está dentro de um formato, ela fez uma forma e aquela forma para ela não pode mudar. E ela não entra na essência, que é sentir a presença de Deus, sentir o agir de Deus, sentir o Deus poderoso que está presente ali naquela reunião. Ela não entrou na fórmula. Ela ficou apenas no formato, na forma. Então, é hora para nós pensarmos isso. Você tem a oportunidade de quebrar esse formato. Ah, eu fiz assim, sempre fiz desse jeito. Mude. Pense que você pode mudar, fazer diferente e que isso que você vai fazer vai sair um pouco dos padrões. As pessoas vão chegar para você. Tá mudando. O que está acontecendo? Por que você está fazendo desse jeito? Tem problema, não se preocupe com o que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar deve ficar dentro da cabeça dos outros. O que os outros vão dizer deve ficar na boca dos outros. Não se preocupe com aquilo que as pessoas estão achando ou deixando de achar. Faça você. Entre na fórmula, sinta a fórmula, sinta o odor do frasco, sinta o odor do perfume, sinta o cheiro do perfume e não fique parado na embalagem que envolve o perfume. Que Deus te abençoe em Cristo.